Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no livro de aos Efésios, capítulo 5 e versículo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Tá certo. Aos Efésios, capítulo 5 e versículo 18. Aleluia. Aos Efésios é uma epístola de Paulo, que foi uma epístola direcionada à igreja de Éfeso, mas também se tornou uma epístola circular da época. Essa epístola ela não só rodou na igreja de Éfeso, mas ela rodou em várias igrejas, foi lida, estudada em várias igrejas da época, devido ao seu conteúdo tão propício, tão profundo para a igreja, Então, esta epístola aos Efésios é uma epístola que traz muito ensinamento para a igreja. A igreja precisa estudar esta epístola de Paulo aos Efésios. No capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Aleluia. Quem achou, diga amém. Aleluia. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz da seguinte maneira: E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou ler de novo. E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Pode se assentar. É bom notar que aqui está escrito do Espírito. Não é para se encher de Espírito, é para se encher do Espírito. Porque tem uns crentes que eu acho que acho que eles entendem meio errado e se enche de espíritos. Traz um trabalho danado para o pastor, porque um dia ele está no espírito da ira, outro dia ele está no espírito da inveja, outro dia ele está no espírito da discórdia, ele está cheio de espíritos, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para se encher do Espírito. E se você observar bem aí na tua Bíblia, o E de Espírito está maiúsculo. E toda vez que você encontrar na sua Bíblia Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito do Senhor. Quando não é o Espírito do Senhor, quando é espírito humano ou um outro espírito qualquer, vai estar com o E minúsculo. Mas toda vez que você encontrar um E maiúsculo na palavra Espírito, está falando do Espírito do Senhor. Um exemplo disso é lá em João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, E maiúsculo, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito, E minúsculo, que está falando espírito humano, em espírito humano ao Senhor, espírito do homem. Deus se relaciona com o teu espírito e na sua carne queima no altar do Senhor, mas Deus se relaciona com você através do seu espírito. Deus é espírito, e aquele que adora, adora em espírito. A igreja do Senhor, ela tem tudo a ver com o Espírito. Sem Espírito Santo não tem igreja. Tirou o Espírito de cena, acabou a igreja, acabou. Pode até reunir-se pessoas, e essas pessoas vão dar problema, vai dar uma confusão, porque todo mundo tem os seus gostos, todo mundo tem as suas ideias, as suas opiniões, e essas opiniões vão entrar em atrito e vai dar problema.
Agora, quando essa igreja é cheia do Espírito Santo, então essa igreja pode dar certo, essa igreja pode prosperar, pode dar fruto. Pessoas podem ser salvas através desta igreja que é cheia do Espírito. A igreja foi iniciada, foi fundada no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu. Até ali, eram seguidores de Jesus, estavam meio atônitos, meio atordoados, não sabiam muito o que fazer, embora Jesus os tivesse ensinado, instruído, eles ainda estavam perplexos, não tinham muita direção. Mas a partir do momento que o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja, que se iniciou a igreja lá no cenáculo, então a igreja realmente passou a ter uma direção. É o Espírito Santo quem dá a direção, quem faz a união, quem segura a igreja de pé. É imperativo. A igreja não tem como existir. É um requisito divino para a igreja existir, o Espírito Santo. E sem a operação do Espírito Santo, nós seremos fracassados. E o apóstolo Paulo aqui vai exortar os crentes, aqui em Efésios 5:18, ele diz: cuidado com o vinho, cuidado com a embriaguez da carne, porque a embriaguez do vinho, a embriaguez da carne, vai gerar contenda, vai gerar confusão, vai acontecer discórdia. E quem mais poderia dizer bem claramente sobre contenda e discórdia do que um dono de um bar, um lugar onde as pessoas se reúnem para beber? É clássico, briga em bar. Quem abre um bar já tem que se preparar para as brigas, porque vai haver contenda, vai haver discórdia. Porque o vinho realça a carne. Eu vou repetir para você entender a mensagem. O vinho realça a carne. A pessoa fica exaltada. E ela começa a pensar que é o que não é. Ela passa a pensar que tem o que não tem. Ela passa a agir de uma maneira que na verdade ainda não é ela. E aí a contenda, a briga, a morte, a confusão. Eu assisti reportagem esses dias de 2 homens de bem, de futuro, mas eles estavam num bar e eles desentenderam por coisa que não faz sentido, e um atirou no outro e 2 vidas foram destruídas, tanto daquele que morreu pela bala quanto daquele que atirou, porque ele matou um amigo e a sua vida se acabou. Então, o vinho só traz discórdia, só traz confusão. A carne realçada só dá problema. Mas aí Paulo diz: agora vocês que estão no caminho da luz, vocês que estão servindo a Deus, em vez de se entregarem ao vinho, se encham do Espírito. Se encham. Ele poderia ter dito, de vez em quando, dê uma bebidinha do Espírito. De vez em quando, prove o grande amor de Deus através da manifestação do Espírito. Ele poderia ter dito, de vez em quando, deixe o Espírito se manifestar para dar uma melhorada no tempo. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: encham-se do Espírito. Mas há uma confusão muito grande no meio do povo cristão a respeito da frase ser cheio do Espírito. As pessoas muitas vezes não entendem o que é ser cheio do Espírito. Eu vou dizer para você: ser cheio do Espírito não é você vir aqui, dar pulos dessa altura, falar que está cheio de Deus e mostrar uma santidade aparente na igreja e lá fora você ter uma vida totalmente desprezível, desonrosa, que envergonha o Evangelho de Deus.
Ser cheio do Espírito não é aparência, que a pessoa vem aqui, mostra e lá fora ela não tem. Ser cheio do Espírito é às vezes nem aparecer aqui, ninguém vê nada de diferente, nada de atraente, nada de espetacular, mas lá fora você é uma testemunha viva de Jesus. Quem olha para você sente vontade de ser parecido com você, de ir para a sua igreja, de conhecer o Deus que você serve. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito, é fazer o que o Espírito quer. E sabe o que o Espírito quer? Primeiro ponto, o Espírito quer glorificar o nome de Jesus. Tudo que você fizer que desonra o nome de Jesus, não é ação do Espírito. Tudo que você faz que glorifica o nome de Jesus, é o Espírito Santo que está impulsionando você a fazer. Segundo ponto, o Espírito quer te levar à santificação. Quanto mais cheio do Espírito você for, mais parecido com Jesus você vai ser. Quanto menos cheio do Espírito Santo, mais a sua personalidade vai ser realçada. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo ainda quer encher pessoas. Mas nós vamos entender 4 coisas aqui nessa parte, enchei-vos do Espírito. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o verbo está no imperativo. Não é um pedido, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito, é imperativo que você seja cheio do Espírito Santo. Alguns crentes, eles aceitam a Jesus e agora eles são salvos e estão muito alegres pela salvação. Aí eles vêm para a igreja, estão salvos, glória a Deus, agora meu nome está escrito no livro da vida, eu pertenço a um povo que vai morar no céu. E ele pensa, está bom, assim está ótimo. Outrora eu vivia no mundo de pecado, outrora eu tinha os olhos cheios de adultério, de corrupção, mas agora eu aceitei Jesus e estou caminhando no caminho para o céu, para a eternidade com Deus. Está bom assim, que mudança, que coisa maravilhosa, eu estou bem agora. Mas não é isso. Você precisa muito mais do que simplesmente vir à igreja e entregar a sua vida para Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas permanecem na igreja sem ser cheias do Espírito Santo e são verdadeiras sobreviventes, porque a batalha é muito grande para essa pessoa resistir sem ser cheio do Espírito. Agora, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele tem uma capacitação divina, um poder de Deus para ajudá-lo a vencer e a transpor as barreiras. É imperativo que você seja cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que isso é como comprar um carro. Aí você chega no carro e diz, eu quero com vidro elétrico, eu quero com câmera de ré, eu quero com não sei o que, pode pôr GPS? Tem, então eu quero GPS. Não, o Espírito Santo não é assim. Você é obrigatório, você tem que querer, não é opcional, não é, eu não vou pensar se quero, não, meu irmão, é imperativo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é opcional. Você não escolhe, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, não, eu não quero ser. Isso não é assim. Você aceita Jesus, entrega seu coração a Deus e a partir dali você trava uma batalha contra você mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, menos carnal você vai ser. Acredite em mim, vivemos em um tempo em que de 70 a 80 ou talvez mais crentes são carnais e não são cheios do Espírito. E aí você pode entender por que está tanto escândalo, tanta confusão, tanta bagunça. Quando você vai pregar para alguém, a primeira coisa que a pessoa faz é mostrar os escândalos que os crentes estão fazendo. Por quê? Porque não são cheios do Espírito. O Espírito jamais escandalizaria o nome de Jesus. Jamais. Jamais o Espírito faria algo que escandalizaria o nome de Jesus, ou que mancharia o vestido da noiva que faz parte do Cordeiro. Jamais. Isso é carne,
homens carnais introduzidos na igreja, que fazem discórdia, confusão, embriagados pela sua carnalidade, fazem destruições, mas o Senhor está às portas. Aquele que prometeu que viria, virá, e quando ele vir, como se dará conta das almas que você mandou para o inferno pelo seu péssimo testemunho? Como você vai dar conta disso? É imperativo para os cristãos, para qualquer pessoa que aceitar a Jesus, é imperativo que ele seja cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito, o que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, irmão, você precisa pedir. Lucas capítulo 11, versículo de número 9 a seguir, vai estar escrito assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Se vocês, lá no versículo 13 está dizendo assim: se vocês que são maus, quando os seus filhos pedem, vocês dão boas coisas para os seus filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Se vocês pedirem o Espírito Santo, Ele vos dará. Primeira coisa, você precisa pedir. Segunda coisa, você precisa crer na ação do Espírito Santo. E terceira coisa, meu irmão, o Espírito é Deus, Ele vai tomar conta de você, Ele vai fazer parte da sua vida. Você tem que deixar que Ele se manifeste na sua vida. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito, mas elas não querem que o Espírito faça parte da vida. Elas não querem que o Espírito controle-as. Elas querem ser cheias do Espírito, mas com a sua personalidade em alta. Meu amigo, o Espírito Santo não divide isso com você. Isso é Ele na sua vida, e isso vai transformar todo o seu caráter, todo o seu futuro. Tudo vai se fazer diferente o dia que você abrir mão de você para que Ele controle você. Aí você vai ver que vida boa você vai ter. Por quê? Porque você é homem, você erra. O Espírito é Deus, Ele conhece todas as suas fragilidades e conhece tudo sobre o sobrenatural de Deus, as profundezas de Deus. Ele sonda, Ele prescruta as coisas de Deus. Aleluia. Vale a pena ser cheio do Espírito, vale a pena. É imperativo, é uma ordem, isso a todo crente. Agora eu quero só dar uma chacoalhada aqui para você entender que a coisa está complicada. Se é imperativo para todo crente, o que se dirá dos obreiros, dos pregadores, dos pastores, ou até mesmo daqueles que vestem uma capa de apóstolo, uma capa de patriarca, de bispo e assim por diante? É imperativo, não é opcional. Você tem que ser cheio do Espírito. Aleluia. Segunda coisa que me interessa muito nesse verbo, enchei-vos do Espírito. É interessante notar que o verbo está no presente. O verbo não está no passado, e foram, e poderiam ser, não. O verbo está no presente. E também não está no futuro. Lá no futuro você vai chegar. Não, o verbo está no presente. A hora é agora. É hora de ser cheio do Espírito Santo. Não é daqui 2 anos, daqui 5 anos. Não é quando os seus planos naturais e carnais estiverem todos completados. Não é quando você tiver criado os teus filhos, quando você tiver feito tudo o que você tem para fazer. Não, a hora de ser cheio do Espírito é hoje, é agora. Enchei-vos. O verbo está no presente. E é importante notar, importante enfatizar e dizer que a ação do Espírito Santo também é para os dias atuais. Porque existe um grupo por aí que diz que as manifestações do Espírito era só para o tempo dos apóstolos, que agora não é mais. É uma loucura entender, saber que existe um grupo que diz isso, porque eu vejo o Espírito agir no meio da igreja.
eu vejo o Espírito atuar, eu vejo o Espírito usar pessoas em línguas estranhas, eu vejo o Espírito usar pessoas em interpretação de línguas, em profecia, eu vejo dons de curar na igreja, vejo pessoas com dons de maravilhas. Esses dias eu fiquei impressionado com um pastor lá na África, que estava não sei quanto tempo sem chover, e ele disse: eu quero reunir toda a igreja em tal lugar, porque eu vou pedir chuva, e tragam guarda-chuva, porque quem não trouxer guarda-chuva vai se molhar. Uma metade foi com guarda-chuva, outra metade foi sem. Estavam meio descrentes, fazia tanto tempo que não chovia. Capaz que um homem de Deus vai orar e a chuva vai descer. Então ele chegou lá, pregou o seu sermão, e de repente ele começou a pedir para que Deus mandasse chuva. Detalhe, saiu todo mundo molhado. Aleluia! Porque Deus o usara no dom de maravilhas, operação de maravilhas. Quando ele clamou, Deus mandou chuva. Eu me lembro de um testemunho de um irmão que chegou até o seu pastor e disse: pastor, eu quero fazer uma cruzada de evangelismo, nós precisamos ganhar almas. E o pastor disse: vai, meu filho, faça essa cruzada. E o irmão foi, arrumou caminhão, arrumou tudo e colocou lá para fazer a cruzada. E quando estava perto de começar, um vento forte e uma tempestade vinha se levantando, ele correu até o pastor e disse: pastor, e agora, pastor? Está tudo certo para cruzadas, as pessoas estão vindo e agora vai chover, vai dar uma tempestade, pastor, o que eu faço? O pastor disse para ele: meu filho, foi você que fez a cruzada. É você que inventou a cruzada, se vira. Ele disse: meu Deus, pastor, vou dar uma dica para você. Por que você não ora a Deus para Deus parar o tempo? Ele disse: é isso que eu vou fazer. Subiu até o palco do caminhão, e assim tinha uns bares, e os bêbados estavam olhando, esperando a hora do culto. Eles começaram a rir e dizer: olha, vai acabar com o culto dos crentes, hoje não vai ter culto. E o irmão subiu no palco e disse: eu vou orar a Deus, e Deus vai repreender essa tempestade, e não vai haver chuva, não vai cair uma gota de água aqui, e nós vamos fazer esse culto. E quando ele orou, o céu limpou, como se nunca tivesse passado por ali uma tempestade. Primeira coisa que aconteceu, os bêbados foram lá para a frente, entregar a sua vida para Jesus, porque eles viram a ação de Deus. Então, quem diz que estas coisas não são para agora, mas são do passado, está equivocado, muito equivocado, porque nós que estamos nesse meio pentecostal, nós constantemente vemos Deus agir. Vemos pessoas vomitar enfermidades incuráveis, pessoas que são desenganadas pela medicina, voltam lá fazer exames e o médico não consegue entender como que aquele tumor estava ali e agora não está mais. Depois de tantos exames que comprovavam que a pessoa iria morrer por causa daquele tumor, agora o médico usa o mesmo aparelho, faz o exame e o tumor não está lá, a pessoa está bem. Isto é ação de Deus, ou será que tem um ser humano capaz de fazer tal coisa? Então, este ministério é para os dias atuais. Segundo Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 8, está dizendo que nós estamos vivendo no ministério do Espírito. E Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8, a palavra do Senhor vai dizer que é desejo de Deus que todos sejam cheios do Espírito. E a hora de você ser cheio é agora. É agora. Há um versículo na Bíblia, um verso que está em Salmo, que diz que o nome de Deus é já. Então, agora é a hora de você ser cheio do Espírito. Lembram-se do testemunho do batismo no ônibus? O irmão estava na igreja, pediu, clamou, mas não recebeu. Quando está indo embora, ele está pensando: meu Deus, mas eu orei tanto, eu pedi tanto e eu não recebi.
Por que eu não recebi? Ele recebeu o batismo dentro do ônibus. Ele começou a pedir ao Senhor e recebeu um batismo do Espírito Santo dentro de um ônibus. Não tem um lugar apropriado. A hora de ser cheio do Espírito é agora. Outra coisa muito importante no verbo aqui é que esta ordem, enchei-vos, está no plural. Olha, é uma ordem no plural. Então quer dizer que não existe super crente, não existe um super agente de Deus. Esse é o homem que está cheio e o restante não. Não é bem assim. Mas não é interessante que parece que é o que nós estamos vendo nos dias atuais? As pessoas fazem propaganda que vai estar ali o grande homem de Deus, parece que estão diminuindo todos os outros, que aquele lá é o cheio e os outros não. Ei, a palavra está no plural, não é para um ser cheio, é para todos. Todos devem ser cheios do Espírito Santo, e não só uma pessoa que tem que ser cheia do Espírito. Não é o pastor da igreja que deve ser cheio e todos os membros estão café com leite. Não é comigo, é com o pastor. É para todos. Enchei-vos. A igreja deve ser cheia do Espírito Santo. O verbo está no plural. E é uma operação abrangente e totalizadora do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios no capítulo 4 e versículo 6? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. Efésios 4, versículo 6. A igreja, irmão, só funciona quando todos estão no propósito. A igreja não é para haver uma divisão entre carnais e espirituais e os espirituais carregando os carnais. Não. A igreja é todos cheios do Espírito. É essa a ideia de Deus para a igreja. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo devem querer ser cheios do Espírito. Porque se toda a igreja querer ser cheia do Espírito, ou igreja boa de congregar, irmão, ou igreja abençoada, mas é uma maravilha. O culto não é cansativo. Não é que você vai para o culto porque, meu Deus, mas é demais, né? Tem tantos cultos por semana, tem que ir. Porque se eu não ir, quem é que vai? Não é esse o detalhe. Você não vê a hora de chegar, a hora de se reunir todos. Oh, graças a Deus, está chegando, só falta 2 horas para mim estar lá. Daqui 2 horas começa o culto, os irmãos vão estar todos lá. Oh, irmão, esse era o sentimento de outrora da igreja. Há uns tempos atrás era assim. A pessoa trabalhava o dia inteiro puxando enxada e lembrando, vai ter culto hoje. E o pastor vai cantar aquele hino. Eu vou pedir para ele cantar de novo, aquele hino é demais. Quando ele canta aquele hino, a igreja, tempos bons, né? Maravilha. Mas eu creio num Deus que traz avivamento. Eu creio num Deus que ouve orações. Eu creio num Deus que pode transformar uma realidade. Deus pode fazer diferença se nós nos posicionarmos na presença dEle. Ele disse para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O que dá a entender que quando você se levanta, Deus faz o restante. Se queremos ver a manifestação de Deus em nosso meio, nós precisamos querer. Para mim, encerrar aqui esta mensagem de hoje, o verbo está na voz passiva. Isso significa que ficar cheio do Espírito Santo não é obra humana, mas divina. Quem dera fosse, né, irmão? Pastor Paulo Zang está cheio do Espírito. Aí vem a irmã Daniela, ele põe a mão na cabeça da Daniela e o Paulo Zang transfere poder na vida da Daniela. Que tal se fosse? Aí o mundo mesmo estava perdido de verdade, né? Que tal se esse poder pertencesse aos homens?
se eu tivesse poder de delegar para quem eu quisesse esse poder. Já pensou? O que os homens não fariam? Quanto você teria que pagar para ser cheio do Espírito hoje? Em que valor estaria? Aceitariam em dólar ou em euro? Meu irmão, graças a Deus, que a misericórdia de Deus é perfeita. Ser cheio do Espírito não é obra humana, é obra de Deus. Não é eu que encho você do Espírito, eu não ensino você a falar em línguas estranhas. Eu não treino você a expelir demônios. Eu não treino você a profetizar. Eu não venho aqui e digo, olha meu irmão, se você quiser curar alguém, você deve fazer assim. Não é, irmão. Isso é mistério de Deus com a pessoa. É uma obra individual de Deus que opera em cada pessoa, promovendo o coletivo, a igreja de Cristo. A cada um Deus usa de uma forma, se relaciona de uma forma, mas no final de tudo, a igreja de Cristo que é edificada, o reino de Deus que avança, mas é obra de Deus e não obra humana. Você pode jejuar, irmão, mas jejuar mesmo, de verdade, parar de comer. Quem olhar para você vai falar assim, nossa, pesava 100 quilos, agora está pesando 50, eita homem que jejua. Mas isso não vai tornar você cheio do Espírito. Pode até te ajudar a matar de vez a tua carne, para que você seja cheio do Espírito. Você pode vir aqui e orar 3 dias sem parar, mas se você não crer no seu coração, você não vai ser cheio do Espírito. É uma obra divina, é obra de Deus, não é obra humana. Você não compra, você não chega aqui na igreja com um facho de dinheiro, um fardo de dinheiro e entrega aqui, pronto, Deus, agora eu dei uma oferta de verdade, então está na hora de eu ser cheio. Deus vai dizer para você, eu sou o dono do ouro e da prata, eu não preciso disso. Se você simplesmente tiver fé, você já será cheio. É obra divina, é obra de Deus. Só Deus pode te encher do Espírito Santo. Nós devemos permitir que o Espírito trabalhe em nós. Nós devemos permitir que o Espírito atue em nós. Nós devemos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Observe bem, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito desceu, a Bíblia vai dizer que quem falava em línguas estranhas eram os discípulos que foram cheios do Espírito. A Bíblia diz, e eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Se você observar bem a tradução, o texto, os verbos, você vai entender que quem falava era a pessoa que estava falando, e quem estava dando o poder era o Espírito de Deus para que falassem. Ainda assim é hoje, não mudou nada. Toda a ação de Deus na sua vida, toda a operação sobrenatural de Deus é assim. Deus usa você, mas o poder é dele. Mas para que você possa ser usado pelo poder dele, você tem que deixar que ele opere na sua vida. Como é que você vai falar em línguas se você trancar a sua boca, fechar a boca? Não, né? Tem umas igrejas aí que até para dar aleluia e glória é difícil. Até para o camarada dizer Deus é bom é difícil. Fica difícil ser cheio do Espírito, fica difícil a pessoa receber alguma coisa de Deus. Precisa você deixar o Espírito atuar. Você só vai ter o dom de cura na sua vida se você realmente crer e colocar as mãos sobre a cabeça de alguém. Você só vai ser usado por Deus no dom de cura se você usar a sua fé, se levantar e ir até essa pessoa e colocar a mão sobre a cabeça dela. O poder é de Deus, Deus vai usar você, mas Deus vai usar você. O poder é de Deus, não é seu, é de Deus. Deus vai usar você, mas você precisa se levantar e deixar Deus agir. Eu antigamente, irmão, quando eu não entendia nada sobre nada e pensava que sabia alguma coisa, eu achava que o Espírito Santo pegava uma pessoa e essa pessoa perdia a consciência, e daí Deus fazia e depois a pessoa ficava assim,
o que aconteceu aqui? Mas isso não é de Deus, irmão. Isso é coisa do diabo. O diabo se aposta das pessoas. E quando a pessoa é liberta, a pessoa fica assustada de ver tudo o que aconteceu e ela nem acredita que o diabo fez tudo aquilo na vida dela. Porque o diabo é malvado, ele se aposta, ele toma posse da pessoa, ele toma a mente da pessoa, ele destrói e a pessoa não tem controle. Agora, quando é o Espírito Santo, não é assim. O Espírito não toma controle da sua mente. Ele trabalha com você. Você deixa ele agir, ele age. Você não deixa, ele não age. Simples assim. O poder é de Deus, não se esqueça. Você pode andar aí soprando e pessoas sendo curadas, mas ainda não é seu, é de Deus. Você pode só estender a mão e 3, 4 caírem cheios de Deus, batizados com o Espírito Santo, com a vida transformada. Mas isso não altera nada. O poder continua sendo de Deus através da sua vida. Você pode, como Pedro, só andar e a sombra sair curando pessoas, mas ainda é Deus, não é você. Você deixa e Deus age. Você crê e Deus trabalha. É assim. Deixa o Espírito trabalhar. Deixa o Espírito te usar. Deixe o Espírito se manifestar, dê espaço para Ele, se interesse por este assunto, queira ser cheio do Espírito. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Parece que eu vejo Deus olhando para você, e esperando você dar um passo, esperando você tomar uma atitude, qualquer reação, qualquer ação, qualquer coisa. Você levantar a sua voz, levantar o seu olhar, fazer qualquer coisa, e quando você faz, Deus se aproxima. Quanto mais você se mexe, mais Deus perto chega. E Ele está querendo tomar conta da sua vida. Deixe Deus tomar conta de você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que a nossa oração seja como a oração que Moody um dia fez. Senhor, sou como uma vasilha vazia. Enche-me da tua graça. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Deus está neste lugar, meu irmão. Deus está na tua vida. Apesar de lutas, adversidades, problemas, situações que acontecem, Deus jamais desiste de você. Você pode, conforme o seu comportamento, você pode chegar a entristecer o Espírito. Você pode, a Bíblia diz lá em Efésios, que você pode entristecer, que você pode abafar. Em Tessalonicenses 5:17 ou 18, se não me falha a memória, você pode apagar, abafar o poder do Espírito. Você pode entristecer, você pode apagar, mas o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é que você mantenha cada vez mais a chama do Espírito acesa. Aleluia. E Ele está nesta noite, neste lugar, meu irmão. E este culto não é um culto qualquer. Este é o culto em que Deus está falando com você, para que você seja cheio do Espírito, para que você tenha a sua vida tomada pelo Espírito, para que os seus negócios sejam guiados pelo Espírito, para que toda a sua vida seja guiada pelo Espírito. Então os seus problemas vão se tornar transponíveis, as suas dificuldades vão se tornar fáceis de passar, porque é o Espírito quem dá poder para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer as adversidades. Você precisa do Espírito. Ele está neste lugar, Ele quer te encher. E se você crer hoje, pode ser um dia diferente na sua história, um dia que o Espírito vai marcar, vai mudar o rumo da sua vida. Se você crer nesta noite, clame a Deus com sinceridade, com honestidade, porque Ele pode fazer algo novo, algo extraordinário, algo impactante na sua vida. Ó grande Deus, Deus poderoso, Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, a tua graça, Senhor, é maior do que tudo que o homem é capaz de adquirir ou capaz de compor, de pensar ou de analisar. Meu Deus, o teu amor é tão constante para com as nossas vidas, que embora sejamos pecadores, embora muitas vezes entristeçamos ao Senhor com o nosso comportamento, com as nossas palavras, com as nossas atitudes,
Todavia o Senhor permanece pronto a nos encher, pronto a nos perdoar, pronto a mudar a nossa história. Ó Deus, por tua graça e bondade, perdoa-nos mais uma vez. Perdoa, Senhor, as nossas negligências. Perdoa, Senhor, por muitas vezes se afastar do caminho correto, se apegar às vaidades da vida, e nos enche, Senhor, com o teu Espírito, Espírito consolador, capacitador, edificador, fortalecedor da igreja, em nome de Jesus. Se alguém clama com sinceridade, impacta essas vidas pelo teu poder, em nome de Jesus. Se alguém não tem fé para receber aqui dentro deste lugar, que ela seja impactada em sua casa. Meu Deus, se alguém na internet está assistindo nesse momento e está orando comigo agora, que ele seja tocado, que ele seja impactado pelo teu poder, porque há poder no nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Oh, Deus vivo, Deus poderoso, tu és fiel, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, porque o teu plano é perfeito, Senhor. O jeito do Senhor agir é tremendo. Aleluia, eu creio na tua palavra, meu Deus. Toda glória seja o teu nome. Aleluia.